Oi. Bom, recentemente aconteceu uma situação que me dei conta de uma coisa. Acho que frequentemente eu falo isso. Me dei conta de uma coisa. Eu toda hora, eu toda hora me dando conta de alguma coisa. É, Quando eu fiz teste neuropsicológico, a neuro reparou que às vezes eu pareço lembrar mais de coisas mais antigas do que recentes. Coisas corriqueiras, sabe? Se alguém pedir para fazer alguma coisa, eu posso me distrair com outra coisa e depois esquecer o que era para fazer. Mas tem alguns detalhes em relação a esquecimento que tem me chamado a atenção. No primeiro dia desse teste neuropsicológico, a minha mãe pôde entrar comigo, né? Aí eu falei para essa moça a história toda que eu falei aqui. Aí eu comecei falando que os Bunnings começaram aos 10 anos. Assim, do mesmo jeito que eu falei aqui, em algum vídeo nesse canal. Só que a minha mãe, ela falou assim, não, começou antes. Ela lembra que às vezes eu chegava da escola contando o que acontecia. Que até mesmo ela ia para a escola e chegava a presenciar algumas coisas. Tudo antes dos 10 anos. Ela foi falando aquilo. Gente, eu não lembro. Eu não lembro nem coisa parecida. Assim, todas as lembranças que eu tenho da infância são boas. Sabe, eu era tímida, mas não tinha nenhuma dificuldade de interação com as outras crianças. Eu considero, assim, até onde eu lembro, eu considero que eu tive uma infância normal. Eu tive alguns problemas de saúde, física, só que conseguimos tratar tudo e hoje estou bem disso. Mas em relação ao bullying, eu não lembro. Só que assim, eu posso até pensar, se era criança, é normal não lembrar de tudo quando era criança. Só que, recentemente quando? Agora no Natal, no fim do ano, há um mês atrás, de vez em quando vai ter uns barulhos, tá? Há um mês atrás, eu tive uma situação onde eu não lembro um detalhe. Eu me reuni com a família, chegou gente. Agora, não, mudando de assunto. Chegou gente. Geralmente eu paro de gravar. Eu não vou parar. Eu tô aqui, a pessoa tá lá, vou continuar o que eu tô fazendo. Sem achar que ela tá jogando. Vamos lá. No Natal eu me reuni com a família, como a maioria. Só que no momento eu raramente estou perto da família. E eu não tenho visto com frequência. E quando eu vejo é mais nesses momentos comemorativos. E nisso eu fico um tempo sem ver. E durante esse tempo algumas coisas mudam, né? Eu tava lá, rodeada pela família, tá tudo bem. Assim, não tem problema nenhum. Só um minuto.
que parar porque andaram com a moto aqui na minha frente, ia fazer um barulho muito forte. Continuando. Assim, tava tudo bem. Tava lá com a família. E assim, eu não estava com insegurança nenhuma. Sabe, não. Eu tava ali do meu jeito, quietinha, mas tava tudo bem. Teve um momento que um parente meu chegou perto de mim e começou a falar baixinho uma coisa só pra mim. Aí ele começou falando, ela no caso, uma mulher, começou falando: gostei de ver, hein? Parabéns, continua assim. Aí eu fiquei sem entender o que a pessoa tá falando. Eu não tava entendendo o contexto daquilo. Ó, tô gostando de ver. Tá bem melhor, parabéns. Eu, sabe, eu não tava tendo ideia do que a pessoa poderia estar falando. Até que, um segundo depois disso, ela começou a explicar o contexto disso. E eu não consigo lembrar. Não, eu lembro o contexto, mas eu não consigo lembrar as palavras que ela usou. Eu acho que eu lembro vagamente da imagem dela falando. Mas era como se o som estivesse mudo, sabe? Acho que eu só lembro dela mexendo a boca. Sem som. E eu acho que só no final, quando ela tava terminando, que eu voltei a escutar. Bizarro o negócio. Aí eu acho que eu só lembro do contexto porque eu lembrei desse final. Resumindo, ela percebeu que eu engordei um pouquinho. Ai, na hora do vídeo tudo atrapalha. Acabou pousando um bicho no meu nariz, uma mosca, sei lá. Vou focar aqui. Eu sei que eu engordei um pouquinho. Eu fico oscilando entre 3 a 5 quilos a mais do que eu estava antes. Não foi nada demais, assim. Mas eu sei, assim, eu não sabia, na verdade, se isso era perceptível para as pessoas. E essa pessoa acabou confirmando. Só que assim, não foi uma crítica. Ela não criticou ao perceber que eu engordei. Ao contrário, ela estava elogiando. Porque segundo ela, eu tô melhor assim. Sabe? Falando, você estava magra demais. Assim tá bem melhor. Eu não tô lembrando as palavras que ela falou. Mas foi mais ou menos isso. Só que, assim, eu entendo que ela não fez por mal. Como era um elogio, ela imaginou que não teria problema. Só que é muito estranho que, assim, na hora eu não tentei pensar nisso. Eu continuei ali, naquela situação ali do Natal, então tá. No dia seguinte que eu fui pensar melhor e reparei a maneira que eu ficava, o que eu sentia em relação a isso. O estranho é que a forma que eu fiquei, aliás, a forma que eu ainda fico, só de lembrar disso, da mesma forma de como estivesse criticando, sabe? Acontece tudo. Não. Se eu fizer vídeo fora de casa, acontece tudo. Pensei que era uma pessoa. Era um gavião, urubu, sei lá.
fazendo barulho. Parece uma pessoa. Eu pensei que era uma pessoa, porque eu tô na frente de uma casa. Não sei que casa é essa. Eu pensei até que fosse um morador. É... Enfim. Quase tive um troço agora. E assim, eu não senti uma coisa boa. Sabe? Eu não pensei, nossa, que legal, então quer dizer que eu tô melhor assim. Não, era a mesma coisa como eu estivesse criticando por eu ter engordado. E eu vi as fotos desse dia. E eu já falei, né, que olhando assim pro meu corpo, parece que eu tenho uma lente de aumento nos meus olhos. Como eu visto o dobro de tamanho. Mas por foto, geralmente, eu consigo enxergar como eu sou. E na foto desse dia, eu vi que eu não estava gorda. Só que só por isso que ela falou, eu comecei a sentir um desconforto. Isso porque foi um elogio. Mas eu não sei se para ela não ter sido clara desde o primeiro segundo, ela começou a elogiar, mas sem explicar por quê. Eu não sei se deu um gatilho em mim, com medo dela estar prestes a criticar, sabe? A falar, como a maioria das vezes, você deu uma engordadinha, hein? Cuidado da alimentação, não sei o que, blá blá blá. A maioria das vezes é assim que falam quando percebem que engordam. E como ela não explicou desde o primeiro segundo, eu acho que por esse medo de ser mais uma crítica, eu apaguei da mente o que ela falou. E só um minuto. Me faz pensar sobre as vezes que sofri bullying, que minha mãe relata que sofri bullying e não lembro. Ou eu era nova demais para entender o que estava acontecendo, ou eu entendia, mas como eram os primeiros bullying, talvez isso tenha me chocado tanto que apaguei. Eu não consigo nem lembrar a mesma coisa parecida, só a partir dos 10 anos. E assim, como dessa vez aconteceu, comentários sobre meu corpo, gente, por mais que seja elogio, algum gatilho acendeu ali que fez eu esquecer. Faz algum tempo que você não vê alguém e quando você viu, percebeu alguma mudança no corpo dessa pessoa? Mesmo se você acha que foi uma mudança positiva, só fala. Mesmo positivo, só fala se a própria pessoa comentar sobre isso. Porque a gente pensa que quando é positivo não tem problema. E, por exemplo, quem nunca, né? Ver uma moça com uma barriguinha e logo pensa que ela tá grávida. Imagina chegar pra ela, moça, você tá grávida, que legal. E ela dizer, não, é gordura mesmo. E assim, olha a situação que fica, né? Você nem teve intenção de criticar nem nada. Achou que era uma coisa boa. E olha a saia justa. Ao contrário também, se alguém emagreceu, você emagreceu, tá bem melhor, não sei o que lá. Imagina se essa pessoa tá com uma doença e emagrecer foi consequência
dessa doença, do tratamento. Sabe? Espera a pessoa falar antes. Sabe? Espera ela comentar alguma coisa. Ah, eu dei uma engordadinha porque eu tava muito magra antes. Ah, eu fiz uma dieta, sabe? Meus exames estavam ruins, sabe? Eu decidi cuidar da saúde. Aí eu dei uma emagrecida. Espera a pessoa falar. Porque você não sabe exatamente por que o corpo dela mudou. Se eu engordei um pouquinho, não foi minha intenção, sabe? E por mais que eu não esteja gorda, que eu tivesse, ainda assim não teria problema nenhum. Ainda assim isso mexe comigo. Se eu engordar 1 quilo, isso mexe comigo. Porque a sensação que eu tenho é que engordei o dobro. E também o medo de ir engordando mais. Não tem jeito. Agora é barulho de helicóptero. Vou esperar passar. Passou. Obrigada. Assim, na dúvida, não fale. Mesmo se você acha que é uma coisa positiva. Se a pessoa mudou o cabelo, cortou, pintou, fez uma tatuagem, aí tudo bem. Mas em relação ao corpo dela, espera ela falar primeiro alguma coisa. Ah, hoje em dia não pode nem elogiar mais. Depende. Depende porque às vezes até o elogio é disfarçado de algumas críticas. Não foi nem meu caso, não. Eu entendi que a pessoa teve uma intenção boa. Intenção boa, é. Assim, eu entendi que pra pessoa... parecia que a pessoa... Pra aquela pessoa, eu engordar seria um sinal que eu estivesse bem. Sabe? Como se eu estivesse mais magra. Tem gente que quando não fica bem com alguma coisa, logo perde a fome, sabe? Emagrece. E não é nem intenção emagrecer. É não sente vontade de comer, sabe? Porque não está bem. Então eu acho que para essa pessoa eu tenho engordado um pouquinho foi um sinal de que eu estivesse bem. A pessoa não ia imaginar que eu não sentiria uma coisa boa. E assim, é isso. Acabar por aqui para não estender muito. É só porque eu decidi, assim, eu escolhi um lugar que sempre foi calmo. E sabe porque eu tô fazendo vídeo e parece que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.